Olá, caros colegas, vamos gravar mais um vídeo estudando o Código Civil brasileiro. Espero que essa aula esteja contribuindo para o seu sucesso. Hoje nós vamos começar o estudo falando das provas. O artigo iniciando o artigo 202. Colegas, a prova é a ação e o efeito de provar. Provar é demonstrar de algum modo a certeza de um direito ou a verdade de uma afirmação. A prova judiciária é a verdade que nasce, a prova judiciária é a verdade que nasce da avaliação pelo juiz dos elementos probatórios. A junção da prova a função da forma é formar a convicção do juiz, do julgador, a fim de que este faça incidir a norma jurídica. Vamos então para a análise do artigo 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, a regra é: o fato jurídico pode ser provado mediante. O fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e perícia. Você vai ver que a confissão ela pode ser judicial ou extrajudicial. A confissão é, portanto, um pronunciamento contra o próprio manifestante da vontade. É o reconhecimento que alguém faz da verdade de um fato. É o reconhecimento que alguém faz da verdade de um fato. O objetivo da confissão deve ser um fato, porque só os fatos estão sujeitos à prova. Só os fatos estão sujeitos à prova. A confissão não é admissível, quanto a direitos indisponíveis. A confissão não é admissível quanto a direitos indisponíveis. Somente pode confessar quem pode dispor de direito discutido. O sujeito da confissão é sempre a parte. O sujeito da confissão é sempre a parte. Quem confessa não pode ser terceira pessoa. Quem confessa não pode ser terceira pessoa estranha à lide ou ao litígio, pois ela atuaria como testemunha e não como confidente. É comum, caros colegas, a referência a instrumento e documento como sinônimos, mas a lei faz distinção. Documento é gênero, enquanto instrumento é espécie. Quando o inciso 2 fala documento denota a ideia de qualquer papel útil para provar o ato jurídico. O instrumento é veículo criador de um ato ou negócio. Pode dizer que o instrumento é criado com intenção precípua de fazer prova, enquanto documento, genericamente falando, faz prova, mas não é criado especificamente para tal. O instrumento é prova pré-constituída. O documento é prova meramente casual. O instrumento é prova pré-constituída. O documento é prova meramente causal. Assim, os documentos públicos ou particulares, documentos em geral, são escritos que, não tendo
surgindo como prova pré-constituída, o instrumento, apresentam elementos de prova. Já a prova testemunhal, inciso 3, a prova testemunhal é a que resulta do depoimento oral de pessoas que viram, ouviram ou souberam dos fatos relacionados com a causa. A prova testemunhal é a que resulta do depoimento de pessoas que viram, ouviram ou souberam dos fatos relacionados à causa. E a presunção, que é o inciso 4. A presunção é a conclusão que se extrai de fato, conhecido para provar-se a existência de outro desconhecido. Vou dar um exemplo, porque esse fica um pouco mais complexo para o aluno. O ordenamento presume que todos conheçam a lei, que a coisa julgada seja tida como verdadeira, não admitindo prova em contrário. Uma vez decretada a interdição do alienado mental, presume-se de forma absoluta a sua incapacidade. A venda de ascendente a descendente, sem consentimento dos demais descendentes, presume-se fraudulenta. Em todos os casos, a lei não admite prova em contrário. Então, a presunção é a conclusão que se extrai do fato conhecido para provar-se a existência de outro fato. O juiz, embora se requeira que seja pessoa de razoável cultura, não pode ser especialista em matérias técnicas. Aí nós vamos entrar no inciso 5, perícia. Quando o deslinde de uma causa depende de conhecimento técnico, o magistrado se valerá do perito. O magistrado será do perito, que o auxiliará na questão fática. O artigo 213 diz o seguinte: não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Lógico, né? Lógico, é muito claro. Não tem eficácia a confissão. Não tem eficácia a confissão se provém de quem não é capaz. O incapaz não tem como confessar. De dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Se feita a confissão por um representante, somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Aí vai ter que verificar o limite da representação. Vamos entender mais ainda esse conceito, apesar de ser bastante autoexplicativo. Quem emite uma confissão deve revestir-se da capacidade de dispor dos direitos em torno dos fatos confessados. Quem emite uma confissão deve revestir-se de capacidade de dispor dos direitos em torno dos fatos confessados. Na confissão feita por representante, a capacidade depende da vinculação representante-representado, assumindo ele, o representante, a responsabilidade pelo que confessa, em nome do representado, fora, inclusive, dos poderes recebidos. A confissão que reveste em prejuízo do representado se dá apenas na representação voluntária. Porquanto, a representação legal de incapaz, na representação legal de incapaz, os poderes são de gestão. Situação que afasta a confissão em prejuízo do representado.
na representação legal de incapaz, os poderes são de gestão. Na representação legal de incapaz, os poderes são de gestão. Situação que afasta a confissão em prejuízo do representado. Artigo 214. A confissão é irrevogável. A confissão é irrevogável. Esta é a regra. Mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação. Novamente, a confissão é irrevogável. Se você confessou, a confissão realizada, ela é irrevogável. Mas tem um detalhe. Ela pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou coação. Você foi coagido a confessar. A eficácia da confissão, caros colegas, é plena e irretratável. Uma vez proferida a confissão, não mais se retrata. Uma vez proferida a confissão, não mais se retrata. Somente quando restar provado vício de consentimento, erro de fato ou coação, poderá a parte pleitear revogação de confissão por meio da ação anulatória, quando o processo ainda estiver pendente, ou ação rescisória, se já houver sentença transitada em julgado. A legitimidade para propor essas ações é exclusiva do próprio confitente. A legitimidade para propor essa ação é exclusiva do próprio confitente. Mas, se, depois de iniciada a causa, vier a falecer, seus herdeiros poderão dar-lhe prosseguimento. Artigo 215. A escritura pública. Artigo 215. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, em cartório, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento que goza de fé pública, fazendo prova plena. Aí diz o parágrafo 1. Salvo exigências por lei, outros requisitos, a escritura pública deve conter. A regra, meus colegas, é que a escritura deve conter local, data de sua realização. Local, data de sua realização. Passos, Minas Gerais, 10 de novembro de 2012. Reconhecimento da identidade e capacidade das partes, José Antônio, e de quantos hajam comparecido ao ato, por si, como representantes intervenientes, quem está intervindo, ou testemunha. Nome, nacionalidade e identificação completa. Estado civil, profissão, domicílio, residência das partes, CONCEP e demais comparecentes, com a indicação, quando necessário, do regime de bens do casamento, nome do cônjuge e filiação. Manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes. Manifestação clara das partes e dos intervenientes.
referência ao cumprimento das exigências legais e